A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 15. O título do capítulo é Abião imita a impiedade de seu pai, Reboão. Asa é bom rei sobre Judá. E Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. Santo Deus. Então, nesse livro de reis, a gente vai ser sempre constante isso. O rei que obedece à palavra de Deus e é bom para o povo era um bom rei. O rei que era desobediente aos mandamentos de Deus era um mau rei e Deus o julgava. Amém? E como nós vimos no capítulo anterior, Deus fez uma profecia contra Jeroboão. E aqui neste capítulo a profecia vai se cumprir, né? No capítulo anterior ela cumpriu parcialmente. Nosso Senhor mandou seu profeta falar para Jeroboão que ele iria perder seu filho. O filho dele estava doente. Ele mandou sua mulher disfarçada para ver o profeta Aias. Mas Deus já tinha avisado o profeta. E quando ele chegou lá, ela recebeu a profecia que aquele filho doente não seria curado. Mas que ele, no caminho de volta, ele iria morrer e ele iria ser enterrado. Agora já o Jeroboão e todos aqueles que pecaram na idolatria junto com ele, eles iriam morrer e os seus corpos não seriam sepultados, né? Quem morresse na cidade, os cães o comeriam. E quem morresse no campo, as aves do céu comeriam. Amém? Uma profecia dura, difícil de ouvir, né? Mas aquele que é desobediente a Deus e rebelde contra Deus, ele sofre as consequências do seu pecado. Amém? Então vamos buscar a obediência ao nosso Deus. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maada, filha de Absalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então o Davi ficou como uma referência, ficou um sinônimo de obediência a Deus, né? Mesmo ele tendo aquelas partes de adultério, né? Ele matou o marido da Betseba para poder ficar com ela e casar com ela. Isso sujou um pouquinho a imagem do rei Davi, mas perante Deus ele era um homem fiel a Deus. Por quê? Porque ele não adorou outros deuses, ele adorou somente o nosso Deus, amém? Então o exemplo de fidelidade de Deus é na fé, tá? Ele foi um ser humano igual a todos nós, ele também errou, mas ele depositou sua confiança sempre no Deus vivo, no Deus Pai, no único Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então essa é a diferença, por isso que Deus se agradou tanto do Davi, que ele era um homem de fé, né? Ele nunca desviou a sua fé para outros deuses, amém? Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. Né? Só esse aqui que manchou a imagem do rei Davi, né? E o resto, o rei Davi foi um exemplo de fé para nós, né? E houve guerra entre Reboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Então o reino do norte e o reino do sul viveram em constante batalha, né? Nunca teve paz entre eles, né? Então o reino foi dividido não só em território, mas também foi dividido os corações, um contra o outro. Tudo isso consequência dos pecados do rei Salomão, que também foi para a idolatria, né? Da sua velhice. Quanto ao mais dos sucessos de Abião e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abião dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Então o rei Asa, ele começou a governar o reino do sul, tá? Judá, que é a tribo de Judá e Benjamim. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Olha só, então aqui o que chamou a atenção do rei Asa, né? Por que Deus considerou ele um bom rei? Porque ele acabou com a bagunça na cidade, tirou todos aqueles rapazes escandalosos que a gente viu que nos governos anteriores estava virando a Sodoma e Gomorra, aquela cidade lá, né? A Jerusalém e o Reino do Sul.
Então aqui o rei Asa chegou colocando ordem, né? Ele falou, ó, bagunça aqui no meu reino não, né? Aqui vai ter ordem, aqui vai ter progresso, Santa Jesus Cristo, aqui vai ter respeito, aqui vai ser governado com temor a Deus. Então já parou com a bagunça lá, né? E outra coisa, ele começou a lutar contra a idolatria, porque ele viu o caminho que eles estavam tomando, né? A situação antes, no reino de Salomão, quando ele era fiel, como que era aquele reino, como ele prosperava, como tinha uma ordem, tinha organização, vinham pessoas de vários reinos diferentes para ver Jerusalém, né? E ele viu o que Jerusalém se tornou depois da idolatria, né? A bagunça que ficou, a imoralidade, tudo acontecendo, tudo errado ali, né? Então ele falou, ele foi um rei sábio. Ele falou, vou parar com isso aqui. Eu tô vendo que não tá dando certo. Eu vou ser temente a meu Deus, né? Então o governo do rei Asa foi um bom governo, né? Aqui, ó. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Santa Deus. Então, aqui ele começou arrumando a casa, né? Então, dentro da casa dele, a mãe dele era idólatra. E ela fez essa imagem horrível, a Azerá aqui, né? Olha só como é que a Bíblia fala, horrível. Então, não tenham imagens de escultura na sua casa, tá bom? Seja de qualquer representação, tanto de pessoas que já morreram, como de animais, como a Bíblia ensina, toda imagem de escultura feita para você fazer uma reza para ela, fazer uma oração para ela, acender uma velhinha para ela, ajoelhou diante dela, você já está pecando diante do teu Deus, e é uma atitude horrível diante do nosso Senhor, tá bom? Então vamos se arrepender, pedir perdão a Deus e parar com essas práticas, tá? Então o rei Asa, ele arrumou a casa dele, ele tirou a mãe dele da posição dela da realeza, porque ela cometeu um pecado de idolatria, e queimou o ídolo que ela tinha feito. Para mostrar que, se você vai criar uma lei, você tem que dar um exemplo na sua casa, né? Imagina se ele cria assim, ó, tá proibido idolatria aqui em Jerusalém. E as pessoas veem a mãe dele adorando lá, fazendo sacrifícios e oferendas para a imagem dela lá. Não ia dar certo. As pessoas ia criar uma revolta popular. Mas para ele começar a arrumar o país, tem que primeiro arrumar a sua vida e arrumar a sua casa. Então, antes de você olhar para o defeito dos outros, arrume primeiro a sua casa, né? Como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Tira primeiro a trave do teu olho para você olhar o cisco do olho do irmão, né? Então, arruma primeiro você, a tua vida, arruma a tua casa, aí sim você pode corrigir as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Os altos, porém, não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Então aqui ele não conseguiu fazer uma reforma completa, né? Ele conseguiu acabar com a idolatria assim dentro da cidade, mas nos lugares altos, né, nas matas, nos montes, ele não removeu os altares, né? Até porque Deus fez uma profecia nos capítulos anteriores que vai ser o rei Josias que vai fazer isso, né? Então Deus já tinha profetizado que vai levantar um homem específico só para fazer isso, só para destruir os altares desses lugares altos e dos bosques, né? Mas o rei Asa já fez um ótimo trabalho aqui e o nome dele está sendo lembrado aqui como um homem bom diante de Deus. Você sabia que o seu nome, você irmão, você irmã, o seu nome está escrito nas crônicas lá no céu? Tudo que você faz aqui na terra está escrito. Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado igual o rei Asa aqui? Que, nossa, esse aqui foi um homem bom diante dos olhos do Senhor? Ou você quer ser lembrado igual Jeroboão, né? Que é um homem que foi comparado ao esterco, Santo Jesus Cristo. Então vamos tomar cuidado, né? Eu quero ser lembrado igual o Asa aqui, né? Então eu estou me esforçando para fazer o meu melhor aqui, né? Igual o rei Davi, eu não consigo ser perfeito, né? O rei Davi também cometeu muitos erros, mas a minha fé é somente em Deus e eu não tenho imagem de escultura aqui na minha casa, tá bom? Não, vamos tomar cuidado com a idolatria que deixa o nosso pai muito triste, tá bom? E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, e para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Benadab, filho de Tambrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo:
aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai nela a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então aqui ele está pedindo para o rei da Síria anular a aliança que ele fez, né, com o rei Baasa. Então aqui os assírios, eles eram mercenários, né? Quem pagasse mais, a aliança deles não era por fidelidade, não era por honra, era por quem pagasse mais. Então aqui o rei Asa, sabendo disso, ele pegou todo o tesouro da casa de Deus, financiou, deu esse dinheiro para os seus servos, né? Eles levaram até o rei da Síria e com essa proposta: olha, quebra a aliança que você fez com Baasa e trabalha para mim. Vamos fazer aliança nós dois e vamos atacar ele juntos, né? E assim eles fizeram. E eles vão conseguir reconquistar a cidade que o rei Baasa pegou deles aqui, né? E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou aos capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel, e a Bet-Maaca, e a toda a Quinerote, com toda a terra de Neftali. E sucedeu que, ouvindo a Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tizá. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispá. Então aqui eles expulsaram o rei de Baasa, né, dessa cidade, e pegaram todos os materiais, todas as pedras e madeiras que ele tinha edificado aquela cidade, eles trouxeram para Judá, né, e edificaram suas cidades, né. Então ele aproveitou esse material aqui, né. Quanto ao mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais nas cidades de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Olha só como o filho do Jeroboão só governou 2 anos, ó, como Deus estava sem paciência com a casa de Jeroboão, né? E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Issacar, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e Israel cercaram a Gibeton. E matou a Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aias, os Silonita. Então aqui no verso 29 é o cumprimento da palavra de Deus no capítulo anterior, né? Que a casa de Jeroboão seria destruída e que eles não teriam enterro, né? Santo é Deus. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou, e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor Deus de Israel. Olha só, então a Bíblia fala que quando você tem uma imagem de escultura na sua casa e você ensina que as pessoas terem imagem de escultura na sua casa, você está provocando a Deus. Então não provoquem o teu Deus, tá? Não tenham imagens de escultura de fins religiosos na casa de vocês, tá? Porque isso, uma obra de arte, tudo bem, tá? Você tem uma estátua de uma obra de arte que você não pede nada para aquela estátua, você não oferece nada para aquela estátua, ok, isso aí não tem problema nenhum, tá? Para ornamento, ok. Agora, se é uma estátua, uma imagem de escultura de fins religiosos, essas vocês não devem ter na casa de vocês, amém? Quanto mais dos seus sucessos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano
terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel, em Tinzã, e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Então essa é a palavra para nós. Então aqui, sempre na história da humanidade tinha homens bons, homens maus, né? Mulheres boas, mulheres más. E é assim a vida. Infelizmente, nem todos permanecem no caminho santo, né? A gente vê vários exemplos aqui da Bíblia, que os pais eram bons, deram um bom testemunho e seus filhos foram maus. E também o contrário, né? Que os pais eram maus, aí os filhos viram o destino que seus pais fizeram, que tudo que eles fizeram era ruim, e ele tomou a atitude de mudar, né? Santo é Deus. Então sabe aquele que muda, mesmo quando a casa é má, ele decide seguir bons caminhos. Então, se você está passando por essas provas, por essa situação, seus pais batem em você, eles vivem brigando continuamente, bebem, usam drogas, e tudo isso chega até você, e você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu nasci num lar desse jeito, tudo destruído? Há tempo de mudar. Santo Deus. Tem vários exemplos da Bíblia assim, que nasceram em lugares ruins, com ambientes horríveis, e se tornaram pessoas boas e se destacaram. E através da sua vida, você pode também trazer libertação para sua família. Amém? Então, busca o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para te limpar e para limpar a vida dos seus pais também. E ao contrário também, se os pais são bons e vocês ensinam bons caminhos para os seus filhos, mas o seu filho insiste em seguir os maus caminhos, dobra teu joelho no chão, entrega a vida do seu filho às mãos do Senhor. Nós vemos vários exemplos e milagres de vidas de jovens que são transformados pela oração dos pais. Então não desista, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.